Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de ciências e hoje nós vamos estudar sobre as propriedades da água. Vamos lá começar? Então, meus amores, a gente já sabe, a gente já estudou que a água ela precisa passar por um devido tratamento, né, para ser considerada potável, para ser considerada própria para o consumo do ser humano, certo? E a gente também sabe que raramente a água potável vai ser encontrada na natureza, certo? Por quê? Justamente porque existem micro-organismos que a gente não consegue ver, que são nocivos à saúde e que podem estar contidos naquela água, e também porque além desses micro-organismos, outros materiais podem também ali estar incluso, certo? Nessa mistura aí que também a gente não consegue ver. Já a água potável, né, a água própria para o consumo, ela vai passar por um devido tratamento, tanto é que a gente estudou esse tratamento, né, pelo qual a água passa para poder chegar às nossas casas. No entanto, na natureza, a gente precisa observar três características que essa água ela pode conter ou não. Se ela conter essas três características, a gente pode considerá-la potável. E quais são elas? Vocês já conhecem e também vão relembrar agora. Vejam só, ela precisa ser incolor, ou seja, sem cor. Ela precisa ser insípida, ou seja, sem sabor, certo? E também ela precisa ser inodora, ou seja, sem odor, sem cheiro nenhum. Então, se a água na natureza, no meio ambiente, ela possui essas três características, então ela é potável, ok? Ela está própria para o consumo. No entanto, a gente sabe que não é 100% a gente confiar de beber água diretamente do meio ambiente, certo? Isso é em casos extremos, tá bom, pessoal? Além desses aspectos de cor, sabor e de odor que a gente acabou de ver, a água ela possui também outras propriedades que são fundamentais para a manutenção da vida do nosso planeta, certo? E nós vamos estudar três propriedades da água hoje, que são a tensão superficial, a capilaridade e a capacidade de dissolução. São essas três propriedades que nós vamos estudar neste vídeo. Vamos lá entender? Aí eu já começo fazendo uma perguntinha a vocês. Vocês já viram como nessa imagem aqui que está para vocês avaliarem aí, que alguns insetos eles conseguem andar por cima da água. E como é que isso é possível? Bem, isso é possível devido a uma dessas propriedades que eu acabei de falar aqui. E qual é essa propriedade? É a tensão superficial, certo, gente? Então, alguns insetos eles conseguem caminhar por cima da água por causa da tensão superficial, que é uma película fina que se forma na água e também em outros líquidos, por exemplo, o leite. Vocês já viram que se vocês fazem leite e deixam lá, ele um tempinho vai mexer, aquela película vai junto com a colher que vocês estão mexendo? Então, não é só da água, é também de outros líquidos, mas a gente está especificando da água, tá bom? Então, vejam só. Essa tensão superficial acontece porque a água ela se comporta de uma forma que vai justamente formando, certo? Essa películazinha fina, extremamente fina, mas também elástica, em cima, tá? Ou seja, na região da superfície mesmo da água. Ok, pessoal? Logicamente que se você for andar em cima da água, isso não vai acontecer. Por quê? Porque seu peso não é compatível. Logicamente, se for comparar o peso do seu corpo com o peso de um inseto, aí a balança vai mostrar aí uma grande diferença. Tá bom, pessoal? Então, também tem que prestar atenção nisso aí. Como o inseto ele é bem leve, certo? A tensão superficial da água, ela consegue aguentar o peso deste inseto, por exemplo, tá bom? Mas a tensão superficial também ela é responsável pela formação das gotas de água ou também de outros líquidos, tá bom? Tanto é que dependendo da superfície, dependendo do local onde a água, né, onde cai o respingo da água,
ou ele vai ser absorvido, ou ele vai permanecer ali, ou o recipiente ou o local onde caiu aquela gota de água vai repelir. Como assim, professora? Por exemplo, se uma gota de água cai no chão, certo? Num solo aí de areia, por exemplo, o que é que vai acontecer? Vai absorver. Mas se for, por exemplo, em vidro, o vidro ele não vai absorver água, ele vai repelir. Então aquela gota ela vai formar ali em cima. E essa gota ela possui aquele formato devido à tensão superficial também. Entenderam, pessoal? Eu vou trazer aqui para vocês uns esquemas que vai explicar um pouco sobre essa questão da tensão superficial e já introduzindo a próxima propriedade que vocês vão ver agora. Então, meus amores, eu trouxe aqui alguns materiais com o intuito de explicar melhor a vocês sobre a tensão superficial e já introduzindo uma nova propriedade da água, certo? Aqui eu tenho a água, né, já que estamos falando dela. Aqui eu tenho uma basezinha que foi de um espelho de maquiagem, tá? E aqui eu tenho uma folha de papel higiênico, poderia ser papel toalha, poderia ser guardanapo também, ok? Mas o que foi que a gente viu até agora? A gente viu que a tensão superficial ela é responsável por formar uma fina película na superfície da água, certo? E essa película também ela pode ser elástica, ela pode ser não, ela é um pouco elástica e ela pode suportar o peso, por exemplo, de alguns insetos, como a gente viu na imagem anterior. Além disso, é por causa dessa tensão superficial que se forma algumas gotas, certo? De diferentes líquidos, não somente da água. Não esquecendo também, gente, que a formação das gotas vai depender também da superfície, ou seja, do local onde for respingado. Aqui, por exemplo, a gente sabe que vai repelir a água, não vai absorver, certo? Observem que aqui eu tenho uma gota formada, certo? E por que ela se forma? Justamente por causa da tensão superficial. Mas outra coisa que também vai influenciar muito dessa formação dessa gota é que essa área não está molhada. Se eu virar aqui o outro lado e fizer isso aqui, ó, molhar um pouco e vir tentar formar essa gota aqui, ó, eu não vou conseguir. Ela vai se espalhar. Por quê? Porque essa região aqui, ó, ela tá molhada. A água, ela tem uma capacidade muito grande de se misturar, ou seja, de penetrar por onde ela tiver espaço. Aqui, nesse lado, ela não teve, porque foi uma superfície seca, então não há como, certo? A água, ela se misturar. Se eu mostrar o próximo exemplo aqui, e já introduzindo também a próxima propriedade da água. Se eu fizer a mesma coisa, né, a água, e pegar um pouco d'água e respingar aqui, ó, o que que aconteceu? A água, ela se espalhou. Observe que foi apenas em um local e ela tende a fazer o quê? Se espalhar. Por que isso aconteceu? Graças à capilaridade. E o que é capilaridade? Ela quer dizer sobre a água. Bem, a capilaridade diz que, assim como muitos outros líquidos, né, não só a água tem essa capacidade, ela é conduzida através das fibras do papel. Quando eu coloquei esse papel aqui, esse papel ele possui o quê? Fibras, que é como se fossem pequenos tubos que vão conduzir a água. Então, se tem tubo para conduzir a água, logicamente ela vai seguir, independente da posição que este papel esteja. Por exemplo, aqui ele está assim, deitado, então a tendência é se espalhar. Mas se eu pegar um pedaço desse papel aqui, ó, que está seco, e fizer na posição vertical, o que é que vai acontecer? Será que vai acontecer a mesma coisa? Observe que tá seco, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o papel nessa posição, na água, ó. Coloquei, tirei. Molhei apenas a pontinha, mas veja onde a região em que a água, ela já está. E ela continua se espalhando, por quê? Graças à capilaridade. Eu vou tentar mostrar melhor a vocês e vou refazer, tá? Ó, vou pegar um pedaço aqui maior, que não esteja molhado. Vou pegar esse daqui, um pedaço aqui maior.
mais fino para mostrar melhor a vocês. Deixa eu tirar essa daqui, tá? Então, ó, vou encostar na água, vou fazer assim, um pouco assim, para vocês verem. Vou encostar na água e vocês vão ver que a água, ela vai continuar se espalhando, por mais que a posição desse material aqui, ó, esteja na vertical, ela continua se espalhando, tá, pessoal? Isso devido aqui à capilaridade. As plantas, ela também possui essa característica, tá? A maioria das plantas, elas possuem esses tubos pelos quais são responsáveis a condução de substâncias de nutrientes, que são chamados vasos condutores. Então, enfim, o que é que a capilaridade diz sobre a água? Que a água, ela tende a seguir, certo? Por vasos condutores. Aqui no papel, quais são os vasos condutores que existem no papel? Todas as fibras que formam ele. Todas as fibras que vão formar esse papel formam os vasos condutores pelo qual a água vai seguir e se espalhar. Ok, pessoal? Vamos lá para a próxima propriedade da água. A próxima característica, a próxima propriedade da água, e não menos importante, é a capacidade de dissolução. E quando uma substância ela consegue se dissolver em outra substância, a gente dá o nome de solubilidade, certo? E quando a gente consegue dissolver um sólido, algum material sólido, em um material líquido, a gente tende a chamar os materiais da seguinte forma: o sólido nós chamamos de soluto e o líquido nós chamamos de solvente. E a água, pessoal, ela tem um nome de solvente universal. Por quê? Porque ela tem a capacidade de dissolver o maior número de substâncias que existem, certo? E isso é uma característica muito importante da água, é uma propriedade muito importante da água. Mas também existem aqueles materiais que podem ser dissolvidos e aqueles materiais que não podem ser dissolvidos. E como a gente pode nomear cada um deles? Quando o material ele não pode ser dissolvido, ou seja, não consegue ser misturado, a gente dá o nome de insolúvel, certo? Mas quando ele consegue ser misturado, a gente dá o nome de solúvel. Vamos compreender melhor naquele esquema novamente? Então, pessoal, para nós entendermos melhor um pouquinho dessa capacidade de dissolução da água e também colocar em prática alguns conceitos que eu acabei de dar para vocês, vamos lá entender uma coisa. Eu tenho aqui a água, um pouco de sal, um pouco de açúcar e um pouco de areia, certo? A água, lembra dos conceitos que eu dei? Bem, quando eu tenho o líquido, ele será o solvente. E o sólido será o soluto. Então, se eu perguntar a vocês, qual é o meu solvente que tem aqui? A água, certo? A água é o meu solvente. E quais são os meus solutos, material sólido que eu vou misturar a essa água aqui, o soluto? Eu tenho aqui o sal, eu tenho o açúcar e também tenho a areia. E a gente vai ver aqui a capacidade de dissolução dessa água. Certo, gente? Ou seja, a capacidade que ela tem de dissolver essas substâncias aqui. Se eu pegar um pouco de sal, vou pegar um pouco, tá? Colocar aqui na água, vou misturar. O que é que aconteceu aqui com esse sal? Vocês conseguem ver o sal na água? Não. Então, o sal ele foi dissolvido. Então, se o sal ele foi dissolvido, o sal é solúvel ou insolúvel? O sal, ele é solúvel, certo? Vamos ver o açúcar agora. Vou pegar um pouco de açúcar, não vou pegar muito. Vou pegar um pouco de açúcar e vou misturar aqui. Vocês vão perceber também que o açúcar já é um pouco mais difícil de dissolver, né? Isso por quê? Porque os grãos de açúcar, eles são maiores, tá, pessoal? Pronto. Misturei aqui.
dissolver o açúcar nessa água. Então, o açúcar, ele é solúvel ou insolúvel? Ele é solúvel. Por quê? Porque ele dissolveu na água. Agora nós vamos para o terceiro soluto, que é a areia. Vou pegar um pouco de areia aqui e vou adicionar nessa água e vou mexer. Continuar mexendo e mexendo e mexendo e mexendo. Vocês vão ver que, ao contrário do sal e do açúcar, a areia ela ainda continua aqui, ó, no fundo do meu recipiente. Ou seja, a areia ela é insolúvel à água. O soluto areia, porque é o meu sólido, no solvente, que é a água, ela é insolúvel, porque ele não conseguiu se dissolver, ser dissolvido pela água, certo? E observe que eu coloquei 3 solutos. Dos 3, 2 foram solúveis, certo? O sal e o açúcar, ele conseguiu se dissolver aqui na água. É por isso que a água ela recebe esse nome de solvente universal, porque a maioria dos solutos, certo? Ela vai conseguir dissolver, ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não esqueçam de deixar o like aqui embaixo. Um beijão para vocês e até a próxima aula.